Boa noite, torcedores do Botafogo. Boa noite, inscritos do Fogo na Rede. Estou aqui do Newton Santos para falar um pouco da partida entre Botafogo e Santos. 2-2, mais um empate aqui no estádio Newton Santos. O Botafogo chegou a ficar na frente do placar 2 vezes e cedeu o empate 2 vezes. 2 gols meio bobos. O primeiro, uma falha defensiva do Newton, que hoje foi improvisado na zaga e não foi bem. Estava rendendo muito bem como volante e quando foi improvisado agora como zagueiro, acabou deixando a desejar. A gente nem pode colocar muito na conta do Newton, porque quem escolheu colocar ele nessa posição foi o David Ancelotti. O Gabriel Bahia está à disposição no banco, só que existe todo um questionamento que ele não está sendo escalado para não ter que ser comprado pelo clube. Então, se ele completa certo número de jogos, ele tem que ser comprado. E a gente não vem vendo ele ser escalado, né? Ele não vem jogando, e isso abre alguns questionamentos. Já o segundo gol, uma falha do Vitinho, cometeu um pênalti, né? Um carrinho dentro da área. Vitinho que normalmente não nos compromete, né? E hoje também falhou individualmente. Um jogo que podia ter sido muito mais fácil. Muito mais fácil. A equipe do Santos é fraca. É uma equipe que está brigando aí para não ser rebaixada. E que comemorou o empate, né? Comemorou muito o empate. Então, o que a gente pode tirar desse jogo é que o Botafogo perdeu uma chance de conquistar os 3 pontos, né? E era um jogo que a diretoria contava com esses 3 pontos. Então o Botafogo empatou, o Ancelotti já fica um pouco balançado ali, até porque eu acho que ele teve uma grande parcela de culpa nessa partida. Não gostei das substituições, não gostei da escalação. Achei que o Danilo poderia ter sido uma arma para o segundo tempo, mas quando jogou, entrou bem, ele que inicia a jogada do primeiro gol. Muitos questionamentos, muitos desfalques ainda, cerca de 9 desfalques, já não são os 12, né, que a gente estava em outra partida, mas são 9. Um primeiro tempo meio morno, o Botafogo começa muito bem, aperta o Santos e faz um gol logo aos 20 segundos, com um Correa iluminado, né, um argentino participativo que estava saindo da defesa para construir jogo e no ataque, e aparecendo no ataque para finalizar. Um Botafogo que, assim, repetiu um pouco de posturas anteriores, né? Quando faz gol rápido, tenta esfriar o jogo, joga a bola para o adversário. Santos teve posse, começou a apertar, né? Chegava muito bem pelas laterais, com cruzamentos no primeiro tempo. Nenhum deles com muito perigo. A bola com mais perigo saiu daqui do lado direito. Um cruzamento em cima do Jefinho, o gol do jogador do Santos. Deixa eu só relembrar aqui quem foi o jogador do Santos que fez o gol. Foi o Souza, aos 26 minutos. O Souza recebeu bola aqui da lateral aqui do... Eu acredito que tenha sido do Igor Vinícius. Deixa eu checar aqui o assistente do Santos. Mas enfim, a bola bateu no Jefinho, sobrou na área, o Newton não foi, o Léo Link não foi, o Barbosa não foi, ninguém foi. E aí, o time do Botafogo tomou um golaço. Um gol bobíssimo. Cara, dá muita raiva, porque o Botafogo vem tomando empates assim, né? Tomou empate contra o Mirassol em 15 minutos, 3 gols do Mirassol. Tomou empate contra o Grêmio no último minuto praticamente de partida, que também foi de pênalti. Então tem que parar de ceder pênalti. Tem que parar de fazer essas marcações meio sem pé nem cabeça. Tá acompanhando no 1 contra 1 dentro da área. Tu vai ficar fazendo falta. Parar de entregar essas faltas próximas à área. Aos 26, então, o Santos empatou. E aos 39, o Joaquim Correa colocou o Botafogo na frente do placar de novo. Um primeiro tempo oscilante, né? O Botafogo foi bem em alguns momentos. Depois o Santos teve um pouquinho de domínio de jogo. Se abdicou um pouquinho de jogar o Botafogo. Depois a posse de bola foi pro Santos. Beleza. Segundo tempo tranquilo. Fomos com uma vantagem, né, para a segunda etapa. Segunda etapa começa com um susto enorme, né, do Santos num lance ali de escanteio ou cruzamento, agora não me lembro, mas a bola passou muito perto de entrar no gol. A gente deu sorte que a bola não passou, ela veio passando reta assim. E o Danilo logo depois responde com um chutaço ali para a defesa do Gabriel Brazão, que fez, sem brincadeira, umas 6 defesas só no segundo tempo. O goleiro muito bom, muito qualificado. Fiz 7 defesas. O goleiro Gabriel Brazão não deve ter feito umas 5 só no segundo tempo.
Botafogo finalizou bastante, chegou bem no ataque depois desse início meio estranho no segundo tempo. Santos apagou um pouco no jogo. Apagou, já não levava perigo. Botafogo perdeu muitas chances. Muitas chances. Chance com o Jefinho, chance com o Santos, chance com o Cris Ramos de cabeça. Então os jogadores estavam com dificuldade ali de realmente botar a bola na rede. Até que aos 70 minutos do segundo tempo o Santos encontra de novo um empate num pênalti, né? Feito pelo Vitinho. Um time que já não chegava muito bem no ataque, aí começou a ter um pouquinho de esperança no segundo tempo, correu atrás, pum, pênalti pro Santos, gol do Barreal. Santos se fechou e o Botafogo com aquela dificuldade absurda de furar defesas que colocam duas linhas ali de 4, ou às vezes uma linha de 5, enfim. Virou o chuveirinho com um jogador dentro da área. 5 jogadores do Santos marcando o Cris Ramos e o Cris Ramos tentando fazer milagre, né, dentro da área. Acho que isso passa muito pelo Ancelotti, que não conseguiu fazer as substituições necessárias nesse jogo. Acho que era um jogo para dar velocidade lá na ponta, por exemplo. Pô, dobrava, tá fazendo maluquice, tá escalando Newton na zaga, bota o Ponte de um lado, sabe, o Ponte na ponta, o Cuiabano na ponta. Tem que ganhar velocidade pelos lados do campo, que era onde o Botafogo tinha espaço, né? Era onde o Botafogo ali no 1 contra 1 tava vencendo. Enfim, funcionaram muito bem o espaço em profundidade no primeiro tempo, mas depois que o Santos se fechou, não funcionou mais essa estratégia. E aí virou bola na área contra o time rebatedor. O Santos rebateu a maioria das bolas e o Botafogo e o Brasão defendeu a maioria dos cruzamentos. Espalmou a maioria das bolas. O Cris Ramos não fez muito, né? Teve uma chance ali de gol que ele acabou perdendo. E o Arthur Cabral mal tocou na bola depois que entrou. As substituições foram essas, né? Entrou o Arthur Cabral, entrou o Alex Telles, entrou o Alan e entrou o Savarino. Eu contestei muito essas substituições, cara. Não sei, acho que hoje era jogo pra Matheus Ponte, pra Gabriel Bahia, pra Arthur. O Alex Telles talvez possa ter sido a melhor substituição. Savarino muito pouco perigoso, né? Vive uma péssima fase. Então tem que contestar um pouquinho mesmo as substituições aí do David Ancelotti. Foi isso, o Botafogo deixa escapar mais uma vez 3 pontos e pede, né, para ser retirado ali do G6. Agora a gente tem a possibilidade de ser ultrapassado pelo Fluminense na próxima rodada, caso o Tricolor vença. Deixa eu ver o próximo jogo aqui do Fluminense. Caso o Fluminense vença o Ceará em casa, né, no Maracanã, o Botafogo vai cair para 7º lugar e aí já sai ali meio que da zona de classificação para Libertadores. E é muito perigoso, né? Faltam 8 rodadas para o fim do ano, o Botafogo precisa se classificar para essa competição, que é a mais importante do continente, e muitos times estão brigando para se classificar. O Vasco agora entrou na briga, o São Paulo ainda está vivo, o Bahia está na nossa frente, o Mirassol praticamente hoje briga mais pelo título brasileiro do que pela vaga na Libertadores. Ficou complicado. A gente teve a derrota do Bahia nessa rodada e não conseguiu aproveitar. Critiquem. A torcida hoje veio 20 mil torcedores. Achei que podia ter criticado um pouco mais. Mas fez um bom papel. Aplaudiu quando o time precisava, apoiou quando o time precisava. Só que no final do jogo, né? Eu digo as críticas no final do jogo. Podia ter apertado um pouco mais, irritar o David Ancelotti, que hoje foi mal na leitura da partida. O time continua tendo falhas individuais e falhas defensivas. Então isso aí é simplesmente mais do mesmo. Acredito que infelizmente a gente vai ver esse comportamento do Botafogo até o fim do ano. Não mudou até agora. Não acredito que vai mudar na reta final de Campeonato Brasileiro, tá bom? Um abraço, meu nome é Gabriel Rocha Carvalho dos Santos. Sou jornalista e comentarista do Fogo na Rede. Deixa o like, se inscreve, que a gente traz muito conteúdo pra cá do Botafogo. E a gente vai estar presente aí nos últimos 8 jogos do Botafogo aí. Torcendo, orando pra gente se classificar pra Libertadores, tá bom? Valeu, um abraço. Torcida que veio hoje tá de parabéns. Batemos 20 mil hoje aqui no Newton Santos. Tentar manter essa média aí pro final, porque vamos precisar de ajuda. O Botafogo vai precisar da ajuda da torcida, tá bom? Valeu!